Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você da reflexão de 1º de dezembro, cuja leitura do dia, Tiago, capítulo 1, e também o livro de Lamentações, todo livro. Pega a sua Bíblia, por favor, vamos abrir em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e também 23. Vamos falar sobre as renovadoras misericórdias do Senhor. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. São versos muito conhecidos, fazem parte de trecho de canção, né? De canções, né? E nós temos como dos versos assim mais conhecidos e citados na palavra de Deus. E lembrar que nós podemos contar com as misericórdias de um Deus que é fiel a essa divina expressão de amor. Isso precisa ser uma espécie de um instrumento, uma ferramenta de Deus como virada que faz a diferença no nosso viver. Tá? E talvez você fale assim, irmão, você não está distorcendo aí o versículo, não? Você está falando de renovadora misericórdia, mas o texto não está falando que a misericórdia renova. O texto está dizendo que as misericórdias, elas é que são novas cada manhã. E não que elas nos renovam. Calma, segura o coração. Uma irmã, que era uma bênção, de repente ela se esfriou na fé e junto com toda a família deixou de ir à igreja. Deixou de estar com a igreja, melhor dizendo. O pastor, preocupado com a ausência da família, foi visitá-la e quando chegou ao portão da casa, apertou a campainha. A irmã saiu na porta e disse: eu sei o endereço das reuniões da igreja. Quando quiser, eu volto. O querido pastor ainda tentou por 3 vezes visitá-la. Porém, na última visita, ao chegar na casa dela, ele disse: Deus, eu não volto mais lá. Foi aí que o Senhor então falou a ele: eu não desisti dela. Volte pela última vez e diga-lhe aquilo que coloca em seu coração. Ele então voltou e insistiu para que a irmã chegasse até o portão. Ela veio e ele lhe disse: querida, amanhã cedo, antes de acender o fogo para fazer o café, diga: misericórdia, passe bem e fique com Deus. Ela entrou em casa com aquilo na mente: diga misericórdia, e dormiu com essa mensagem. Ao levantar-se logo pela manhã, quando foi acender o fogo para fazer café, disse consigo mesma: não vai me custar nada, eu vou dizer misericórdia, misericórdia. O fogo não foi aceso e as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, e só saía de sua boca a palavra misericórdia. Misericórdia. O marido entrou na cozinha e perguntou: o que é isso de misericórdia? Agora eram 2, um olhando para o outro, as lágrimas caindo e ele também dizendo: misericórdia, misericórdia. As filhas, ao entrarem, perguntaram: por que misericórdia? Misericórdia.
foram envolvidas também e começaram a dizer: misericórdia, misericórdia. Quando toda a família estava na cozinha clamando por misericórdia, o céu se abriu, a glória do Senhor encheu aquela casa e toda a família foi batizada no Espírito Santo. Deus não desiste de nós, seus filhos. E as misericórdias que se renovam cada manhã, elas também são renovadoras. E eu tenho certeza que você já experimentou isso. Ou melhor, eu tenho certeza que muitos de que estão assistindo esse vídeo já experimentaram isso. Mas vamos para o nosso contexto. Nós não deveríamos desprezar a importância do lamento. E não é por acaso que o Espírito Santo deixou esse registro aqui, tá? Do livro de Lamentações. Por quê? Esse livro é um lamento pela destruição de Jerusalém, ok? Uma coleção de 5 cantos fúnebres de lamentação por causa da captura, destruição e sofrimento da cidade de Jerusalém, quando essa foi invadida pelos exércitos de Nabucodonosor. Aquilo que você já ouviu falar aqui algumas vezes, inclusive falando sobre, recentemente, Jeremias. E isso tem tudo a ver com ele também. Por quê? Apesar do autor não ser mencionado, tradições que vêm de muito antes de Cristo sustentam que Jeremias o tenha escrito, pois o profeta estava antes, durante e após a queda de Jerusalém. Então, só que alguns estudiosos duvidam disso. O que eles fazem? Eles mostram uma certa quantidade de diferenças no uso, entre o uso do estilo poético, as palavras, as expressões, em comparação ao livro de Jeremias, assim como diferença na ênfase. E às vezes eu escuto pessoas falarem: não é determinado autor porque é diferente do estilo que ele escreve. Olha, eu que não escrevo nada de inspiração do Espírito Santo, porque a inspiração foi somente das Escrituras Sagradas. Se eu, que não escrevo nada inspirado do Espírito Santo, a minha escrita, ela sofre transformações de acordo com a época, conforme o tempo, um amadurecimento no entendimento de muitas coisas. Se o meu estilo ali, ele muda, por que de alguém inspirado pelo Espírito Santo não poderia mudar para comunicar um propósito específico? Você está entendendo? Você já deve ter me ouvido falar sobre o Crescendo em Amor, por exemplo. Por que eu não concluí ainda? Imaginando que eu até já tivesse concluído e não liberei. Porque a minha maneira de escrever não seria mais aquela. Então hoje eu não liberaria o PDF lá desse material gratuitamente, porque hoje eu escreveria de outra forma, preciso reescrevê-lo. Então muda, tá? E exatamente é o que outros argumentam, outros estudiosos, que as diferenças aqui entre Lamentações e o livro de Jeremias é porque pode ser devido às diferentes circunstâncias sobre as quais o livro de Lamentações foi escrito, tá? Então, tem-se por Jeremias como o escritor. Durante cerca de 40 anos, Jeremias profetizou para Judá, o Reino do Sul, a partir do reinado de Josias até depois da queda de Jerusalém. Então, ele pegou essa reta final aí, que levou à queda da cidade.
Então, Jeremias ele dedicou a sua vida adulta ao ministério profético, tendo recebido a direção de não se casar ou ter filhos. Lembra? Comentei já em reflexões sobre Jeremias. Para quê? Para poder ilustrar a mensagem de que o julgamento era iminente e a próxima geração seria exterminada. O tema central do livro de Jeremias, não de Lamentações, de Jeremias, no último esforço para salvar a Jerusalém, é que a falta de arrependimento levaria à destruição, mas atender a esse chamado conduziria à restauração. Ok? Bom, naquele livro, no livro de Jeremias, estão registrados os infrutíferos apelos do profeta para que Judá abandonasse a idolatria e a imoralidade, voltando-se para o Senhor e assim escapando do cativeiro babilônico. Como sabemos, houve o cativeiro. E por isso, o livro aqui, de Lamentações. Como o povo não queria acolher a repreensão e a mão estendida do Senhor, a misericordiosa mão estendida do Senhor, por todo o longo ministério de Jeremias, o coração do chamado profeta chorão doía. E aqui também, em Lamentações, nós temos o registro disso. Por exemplo, capítulo 1, verso 16 de Lamentações. Por estas coisas eu ando chorando, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que deveria restaurar a minha alma. Os meus filhos estão assolados, porque prevaleceu o inimigo. Lembrando aqui o filhos no sentido não dele fisicamente falando. Capítulo 3, versos 48 e 50 também. Torrentes de água derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Jeremias, ele nos deixou muitas evidências de suas angústias, preocupações, frustrações, pensamentos e lamentações. Lembra dos chamados cânticos de romagem? Salmo 121, 122, 125, e vários, mais alguns outros. O que são esses cânticos de romagem registrados lá em Salmos? Quando eram canções que os viajantes cantavam no trajeto indo celebrar as festas em Jerusalém. Então você deve lembrar de Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E vários outros salmos. Lembra, por exemplo, também das referências dos evangelhos de Jesus indo participar das festas em Jerusalém? Lembra do etíope oficial da rainha que, retornando da festa, foi ensinado por Filipe, está lá em Atos 8. Lembra de Paulo desejando ir a Jerusalém à época das festas? Ok? Então era algo muito presente para a cidade de Jerusalém. A quantidade assim, com a ocupação da cidade por conta da festa, o Império Romano, por exemplo, na época de Jesus aqui encarnado, ele enviava um reforço para a cidade e os governantes ficavam em total atenção, tinha um procurador ali presente para poder conter ali qualquer tentativa de revolta, de perturbação da ordem social, por conta desse aumento de população ali na cidade. Tá? Agora, imagina um tempo em que não houve quem fosse a festa solene. Versículo 4. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas.
Os seus sacerdotes suspiram, as suas vidas estão tristes e ela mesma tem amargura. Mas poxa, é só uma cidade. Vamos lá, calma. Para o povo da aliança, né? Eu não estou falando para nós cristãos, ok? Mas para o povo da aliança, que Deus havia estabelecido desde ali a antiguidade com eles, Jerusalém era mais do que a capital do reino, mas a cidade que Deus havia escolhido para habitar, porque era lá que o templo estava edificado. Você está entendendo? Como figura, e isso certamente como figura da nova Jerusalém, onde a igreja morará, habitará com o Senhor, tá? Então, para eles, para os israelitas, era mais do que a capital do reino. Você está entendendo? Por isso que a desolação, a destruição, a humilhação de Jerusalém, para eles pesou muito, muita coisa. Ter os utensílios do templo levados, o templo destruído, isso foi muito doloroso para eles. Era como se eles tivessem perdido o contato com Deus. Era como para eles, era como se tivessem perdido o relacionamento com Deus. Por isso, o livro de Lamentações é um canto fúnebre, em lágrimas, sobre a destruição e desolação de Jerusalém. Versículo 2, capítulo 1. Chora amargamente de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram alevosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Capítulo 2, versos 18 e 19. O coração deles clamou ao Senhor: ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro. De dia e de noite não te des descanso, nem pares, meninas de teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as suas ruas. Você está entendendo? E até hoje, anualmente, eles celebram, eles leem o livro anualmente em comemoração, em celebração, em memória da destruição de Jerusalém, até os dias de hoje. E às sextas-feiras, o livro também é lido junto ao Muro das Lamentações, o chamado Muro das Lamentações. E faz todo sentido ouvirmos a seguinte canção com isso em mente. Uma música que se chama O Lamento de Israel. Provavelmente você já ouviu. A letra diz o seguinte: quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer, de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor. Ah, Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará.
Mas aí é que está. Enquanto o livro de Jó ele lida com o sofrimento pessoal sem merecimento, contrariando aqueles amigos de Jó, lembra? Lamentações lida com o sofrimento coletivo e merecido. Entendeu? Jó trata de um sofrimento pessoal sem merecimento. Lamentações livro trata do sofrimento coletivo com merecimento, com razão, com motivo, tem porquê. Esse é um lamento que reconhece o sofrimento do povo como castigo pelo pecado. E podemos nos remeter ao choro do Senhor Jesus em lamento por Jerusalém. Lucas 19, 41 a 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Por não reconhecer as misericordiosas mãos do Senhor estendidas para resgatá-los. Além do sofrimento como castigo pelo pecado, o livro também trata de outros aspectos relacionados ao sofrimento do povo de Deus. O sofrimento era visto como sendo causado por Deus e não por seres humanos. Foram os caldeus, né? Os da Caldeia, os da Babilônia, que levaram cativo. Ok, mas eles enxergavam como instrumentos de Deus para isso. Você sabe? 1 a cada 3,5 versículos fala sobre isso. Que eles sabem, reconhecem que era ação divina. O sofrimento poderia conduzi-los a Deus e não sendo uma evidência do abandono. Um sofrimento causado por Deus, mas não é que ele está causando isso para nos abandonar, não. É para que nós nos acheguemos a Ele. É para que nós estejamos sendo atraídos de volta a Ele. Sofrimento, lágrimas e oração andando juntos. Nós vemos isso também. Por quê? Porque a oração está presente no final, dos capítulos 1 a 3 e em todo o capítulo 5. Só que aí o que nós vemos aqui no texto? Que a oração, ela precisa ser rasgando o coração em detalhes, em emoção mesmo, sabe? Com expressão, em sinceridade, em arrependimento diante de Deus. A oração, ela precisa buscar um fio de esperança, mas não expressar derrota pela aflição. Não é lamentar e orar, oh, meu Deus, por que isso me aconteceu? Não, mas é orar como um fio de esperança. Orar com o coração rendido ao Senhor. Ok? E também a responsabilidade dessa questão do sofrimento, a responsabilidade do povo deveria ser submeter-se pacientemente aos sofrimentos, conscientes de que tudo passaria quando a vontade de Deus fosse cumprida. Parece que os poemas do livro foram escritos durante e após o tempo no qual aconteceu toda a dinâmica do cerco e tomada de Jerusalém. E os poemas também descrevem o ministério de Jeremias
que apontava a destruição do povo, em contraste às bênçãos antes prometidas. Como se lê Lamentações, toda, vou chamar assim, desgraça que aconteceu, se contrasta a todas as promessas de bênção de Deus ao seu povo. É como assim, tivesse chegado no fundo do poço, né? Se você comparar com o que nós encontramos com as promessas de bênção ao povo de Deus. E aí, esses poemas serviam como uma ajuda para o povo dar a expressão necessária para as suas aflições e também o conforto necessário. É a expressão da aflição, mas ao mesmo tempo é o conforto necessário. Além de ajudá-los a pensar a respeito da mão de Deus como castigo e da necessidade de uma completa humilhação até que tudo passasse, para só então eles pensarem em restauração. E por que eu estou mencionando poemas? Né? Falei poemas. Porque os lamentos eles foram tipicamente compostos como poesia no mundo antigo. Nós temos exemplos de poemas no livro de Jeremias, em Ezequiel, em Amós. E este livro aqui, de Lamentações, contém dos maiores e mais conhecidos poemas, sendo cada um deles um canto fúnebre, um lamento. Tá? No capítulo 1, encontramos o primeiro lamento, todo o capítulo, o significado do sofrimento, Jerusalém em sua desolação, a miséria, o pecado e a oração de Jerusalém. No capítulo 2, o segundo lamento, ou lamentação, as realidades do sofrimento, a desolação causada pelo juízo de Deus e a reação do profeta. No capítulo 3, com o terceiro lamento, os motivos do sofrimento e da tristeza também a esperança, mostra da tristeza a esperança. Fala também da severidade, da misericórdia de Deus e a submissão e a oração do povo. No capítulo 4, o quarto lamento, nós temos que as lições do sofrimento, a desolação trazida pelo pecado de Judá e o resultado da obediência. No capítulo 5, nós temos o quinto lamento, os resultados do sofrimento com um clamor por misericórdia, uma oração registrando o sofrimento e apelos finais de Jerusalém. Então são esses 5 lamentos. O significado do sofrimento, a realidade do sofrimento, os motivos do sofrimento, as lições do sofrimento e os resultados do sofrimento. Ok? Os 4 primeiros deles são acrósticos. E o que são acrósticos? Aquela organização, estrutura poética em que cada estrofe começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. Salmo 119 é um exemplo disso e outros textos mais. E aí, isso tanto poderia facilitar na memorização, né? Raciocinando, começando da primeira letra à última do alfabeto hebraico, como também facilitar na memorização, mas também como expressar um lamento de Aleph até Tav. Ou seja, era como se fosse a expressão do meu lamento de A a Z, do início ao fim, ok? Só que o quinto poema, os 4 primeiros são acrósticos, capítulo 1 a 4. Já o quinto poema, ele não é acróstico, tá? Importante isso, ele não é acróstico, mas possivelmente uma oração pessoal. Existe uma espécie de um clímax no capítulo 3 e uma conclusão progressiva nos 2 capítulos finais, 4 e 5. E assim, expressando exatamente a forma de uma lamentação. Por quê? A lamentação ela vai crescendo, chega ao clímax e depois ela diminui, vai embora e de forma inesperada ela retorna. Então a lamentação tem muito disso. Se você pensar na sua vida cotidiana, que você vai talvez consiga
fazer essa assimilação. No lamento, né? E com o livro de Lamentações também alguns importantes pontos a nós refletirmos. Colocar a aflição para fora, né? Não seria o melhor caminho para sobreviver a ela? Porque guardar essa aflição faz bem. Faz bem não colocar para fora. Uma outra reflexão. Os momentos de dolorosa experiência com a extrema adversidade e as suas lições não deveriam ser lembrados por nós, assim como comentei que eles leem anualmente o livro. Você lembrar de alguns momentos difíceis da sua vida, isso não pode ser útil. Você não deveria se lembrar disso. Ao invés de tentar, não, nada aconteceu, apagou tudo, esquece tudo. Uma outra reflexão. Deveríamos parar de vigiar o coração no tempo de grande bonança, achando que as bênçãos de sermos povo de Deus nos exime das responsabilidades? E sim, existe um grave perigo do tempo da bonança. A gente pensa que está indo tudo bem. Eu estou respondendo sim, né? Mas no meu entender sim para todas elas. No tempo de bonança, Deus está abençoando. E aí o coração deixa de vigiar. E aí o servo de Deus deixa de viver ali as suas responsabilidades, começa a se eximir do que deveria ser uma postura, uma conduta uma conduta digna do Evangelho. Tá? Uma outra reflexão. Mesmo sendo redimidos em Cristo, ok? Pois Jesus sofreu em nosso lugar a punição por nossos pecados, não deveríamos estar alertas de que o Pai disciplina quem ama com o propósito de restauração e que há consequências de nossas atitudes? Já foi tudo perdoado em Jesus. Então, por Jesus ter sofrido a punição pelos meus pecados, eu não preciso ficar alerta de que Deus, como Pai, disciplina quem Ele ama, querendo que essa pessoa seja restaurada, e que também eu não preciso saber, não preciso ficar alerta de que existem consequências do meu pecado. E uma última reflexão. Não deveríamos discernir a origem dos sofrimentos, pois nem todos resultam da disciplina de Deus para a restauração, pois Satanás também pode trazê-los para a destruição. Aquilo que eu falei de Jó. Sofrimento individual sem merecimento, causado por quem? Satanás. Sofrimento, aqui em Lamentações, coletivo e com merecimento, vindo de Deus para a restauração. Satanás fez que Jó que queria destruir a Jó, acabar com ele, para quê? Para ver o seu mal. Deixa acontecer as intempéries sobre ele para ver se ele vai continuar te honrando. Tá entendendo? Se ele não vai te servir em vão. Tá? E isso é importante. Por quê? Porque Deus não tem prazer em nosso sofrimento. Versos 31 a 33 do capítulo 3. Pois o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Então Deus não tem prazer no nosso sofrimento, ok? Ponto. Mas também Ele não aprova maltratar os prisioneiros ou a renúncia dos direitos humanos, muito menos subversão da justiça. Deus não faz isso. E como que eu posso enxergar isso? Nos versos 34 a 36. Continuando, né? Parei no 33. Ele diz o seguinte: pisar debaixo dos seus pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor?
Ou seja, Babilônia, eu estou usando você como instrumento para punir o meu povo, para castigá-lo, para que o povo seja restaurado. Se arrependa, seja restaurado. Mas se vocês forem desumanos com eles, a forma como vocês lidarem, saibam o seguinte: eu estou vendo. Então fica muito claro que não existe um prazer de Deus no sofrimento e nem no maltrato àqueles que estão cativos com permissão de Deus para disciplina, tá? Deus não é cruel, tá? E nesse contexto, mas ele é justo, tá? Justíssimo. E a iniquidade será punida. Nesse contexto, tá? Tudo que eu falei aqui com você, agora um olhar para o capítulo 3, tá? Tem como maiores divisões, do verso 1 ao 24, aí usando a primeira pessoa do singular, do 25 a 39, uma prosa regular de exortação, do 40 a 47, a primeira pessoa do plural agora já mudou, e do 48 ao fim, a primeira pessoa do singular. No versículo 1, eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. A vara aqui é como uma figura do castigo de Deus, que não significa o abandono, mas apenas uma disciplina para a restauração. E o exemplo disso, Salmo 89, 28 a 36. A minha benignidade lhe conservarei, eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme, e conservarei para sempre a sua semente, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoite, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não terarei que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade, que não mentirei a Davi, a sua semente durará para sempre, o seu trono como o sol diante de mim. Cumprido em Cristo Jesus, o descendente de Davi. E ao lado de Israel, Jeremias vê a si próprio como enfermo e ferido. Versículo 4. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos. Jeremias se vê como morto e enterrado. Assentou-me em lugares tenebrosos. O 5, né? Amargurado, né? Edificou contra mim, me cercou de fel e trabalho. 6. Assentou-me em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito. Ou seja, se sentindo como morto e enterrado. No versículo 7, como prisioneiro. Cercou-me de uma sebe, não posso sair, agravou os meus grilhões. No 8, torturado. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. No 9, é uma espécie de viajante fazendo um progresso vagaroso. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. 10 e 11, atacado por animais selvagens. Fez-me como urso de emboscada, leão esconderijo. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. No 12 e 13, alvo de flechas. Fez entrar nas minhas... Armou o seu arco, me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nas minhas entranhas as flechas da sua aljava. No 14, objeto de escárnio. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. No 15, ele declara como tivesse comer um alimento amargo. Fartou-me de amargura, embriagou-me de absinto. No 16, alimento contaminado. Quebrou com cascalho os meus dentes. Abaixou-me na cinza. Então você vê aqui ele bem desgostoso. Bem desgostoso. E nos versículos 7 e 8, ele se sentia tão isolado que mesmo a sua oração seria incapaz de chegar a Deus.
Cercou-me de uma sebe, não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Ele se sentia tão isolado, tão mal, que ele se sentia distante de Deus. Essa era a tristeza dele. Então, quando Jeremias tinha quase desistido de sua esperança, ele faz uma transição, lembrando de algo que trouxe a sua esperança de volta. 18. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Eu gosto muito da versão na Almeida Revista Atualizada, quando diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tem até uma canção que eu me lembrei agora: como é bom poder descansar no Deus de amor, como é bom poder confiar em sua presença. Eu espero em ti, eu descanso em ti, eu te adoro, Deus de amor. E os versos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, quando as forças e a esperança estavam perecendo, ele lembrou-se do auxílio pelas infinitas e renovadas misericórdias e fidelidade de Deus. A palavra traduzida como misericórdias é um termo hebraico hesed, que pode ser traduzido por aliança de amor ou amor imutável, está ligado com compaixão, verdade, fidelidade e bondade. Então, quando todas as expectativas vão embora, a misericórdia de Deus permanecia. E estar vivo é um clamor indicativo, é um claro indicativo de que as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã sobre uma pessoa. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Por quê? Se você está vivo, é sinal da misericórdia. E por que são renovadas e renovadoras? Capítulo 5, verso 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes, por causa das misericórdias. Se abrirmos o coração para o agir do Espírito Santo, ele nos transforma pela palavra de Deus implantada em nós. O que Deus espera de nós é o arrependimento em completa conversão ao Senhor. Mas se nós virarmos as costas para as misericordiosas mãos estendidas que podem nos resgatar, o que vai ser de nós? Você está entendendo? Então, como? Como voltar a Deus em arrependimento? Primeiro, tendo o Senhor como porção. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Antes, era a porção de Levi, que não teve porção de terra. Agora, com Jerusalém arrasada, era a porção de toda Jerusalém, o próprio Senhor. O Senhor precisa ser o nosso contentamento, ok? Segundo, conhecendo o caráter de Deus. Bom é o Senhor para os que o esperam por Ele, para a alma que o busca. Conhecemos isso pela palavra e na experiência com Ele. Como também confiando no Senhor, 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Sendo paciente. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Não murmurando. Assenta-te, sente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Depois, humilhando-se também em submissão. 29, né? Humilhando-se em submissão. Põe a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Depois também, suportando a adversidade. Dê a sua face ao que o fere. Farte-se de afronta. E por último, entregando a Deus toda a glória. Pois o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias,
porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Ok? Nós precisamos nos voltar a Deus em arrependimento. O problema aqui, e Jeremias reconhecia, e o povo reconhecia, era o pecado. Tá? Verso 40. O 39, né? Eu vou ler a partir do 39 de novo. 38. Da boca do Altíssimo não sai tanto mal como bem, de que se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, e provemos e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. O não perdoaste aqui, o sentido não aliviou a consequência, tá? Pelos nossos erros. Não de não perdoar porque Deus foi um pecado imperdoável, não. Não tirou de nós a consequência. Cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. É nesse sentido. Senhor, nós reconhecemos que nós erramos. Tira de nós esse castigo. Deus não. Deus quis que, mesmo eles reconhecendo que era por causa do pecado, eles tinham que passar por aquilo, ok? É esse o sentido aqui desses versos. Então, existia a consciência que era necessário arrependimento. Mas como desfrutarmos das misericórdias de Deus em arrependimento? Tendo ao Senhor como porção, satisfazendo-se em Deus. Não posso querer me arrepender, mas só para poder ficar bem diante de Deus, no meu entendimento, achando isso, e ficar buscando coisas que vão me saciar e eu não ter sede do Deus vivo. Tá entendendo? Conhecendo o caráter de Deus. Eu preciso orar em arrependimento conhecendo o caráter de Deus, que Ele é bom. Bom para quem espera nele, busca. Confiando no Senhor, sabe? Tendo esperança, guardando ali. Tem gente que ora, mas não confia. Sendo paciente. É preciso paciência. Tem um tempo. Não murmurando. Tem gente que, quando passa por essas adversidades, e até por culpa do pecado mesmo, que é o contexto aqui, murmura. Também humilhando-se em submissão, boca no pó. Mas tem gente que não se humilha. Quantas vezes talvez você, quando você deveria se prostrar em humilhação ao Senhor, você não quis fazer isso? Suportando também a adversidade, né? Tá ferindo? Da outra face. Farte-se da afronta. Difícil, né? Mas está aqui. E reconhecendo que pela misericórdia dele, entregando a ele toda a glória. Amém? Nós precisamos desfrutar das renovadoras misericórdias do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.